Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo com J. Vamos lá para mais um vídeo da minha série. Eu espero que vocês estejam gostando e hoje eu quero tratar aqui novamente sobre um assunto sempre que nos incomoda de alguma maneira. Empreendedor ou empregado? Eis a questão. Bom, eu fiz uma tabela aqui para ajudar vocês a entender quais são as vantagens e as desvantagens que você tem ao ser empreendedor ou optar por ser empregado. Os dois lados são desafiadores. Para quem quer construir uma carreira ou para quem quer construir uma carreira baseada num negócio por conta própria, ou seja, num empreendimento. Muito bem, então eu peguei 4 ou 5 pontos de vista diferentes aqui e eu vou fazer uma rápida comparação para que você possa entender e amadurecendo essa tua escolha, digamos assim. O primeiro ponto é com relação à inovação. Muito bem, quando você é dono, a inovação é por tua conta. Ou seja, você é que tem que criar, você é que vai buscar produtos, você é que vai definir os processos, você é que vai definir os tipos de serviços que você vai prestar e assim por diante. Quando você é empregado, obviamente, você já tem isso mais ou menos tudo pronto. Ou seja, quem criou não foi você. Perfeito? Portanto, a tua criação, a tua inovação, a tua autonomia, o teu poder de decisão, ele está mais restrito aqui ao organograma da empresa. Você pode até ter ideias e contribuir, mas você sempre vai depender de alguém que muitas vezes está acima de você na estrutura organizacional. Então essa é uma diferença. Dono tem mais poder de decisão principalmente, tem mais autonomia, mais liberdade. Empregado estará sempre sujeito à estrutura, ao organograma, digamos assim, da organização e ali as responsabilidades ou a própria autoridade de você, a sua autoridade, ela é limitada. Com relação à exposição ao risco. Quando você é dono, o risco é 100% seu. Perfeito? Você é que vai colocar dinheiro, você é que vai colocar toda a tua energia, você é que vai colocar todo o teu patrimônio muitas vezes em jogo. Ou seja, você tem que fazer as coisas darem certo e para isso você precisa se expor. Abrir mão de muita coisa para poder realmente fazer as coisas acontecerem. Quando você é empregado, não. Esse risco ele é limitado. Ele depende, claro, da sua autonomia, depende da sua autoridade, depende da posição que você ocupa dentro daquele organograma. Você tem lá níveis de decisão e de acordo com esses níveis você tem uma determinada quantia a ser aprovada e assim por diante. Então, o dono assume totalmente o risco. Quando você é empregado, você tem a limitação do risco de acordo com a sua posição. Com relação à remuneração, aí é que o bicho pega e é por isso que muitas vezes a gente não se arrisca a empreender. Com relação à remuneração, lembre-se, você como empreendedor, como dono, você não pode chegar ao luxo de todo mês ou toda semana ir lá sacando dinheiro. Existe um tempo, uma regra, um período de transição, quando você sai principalmente de uma empresa, em que você precisa deixar as coisas acontecerem, precisa maturar, precisa ter caixa, fluxo suficiente para que você possa conseguir tirar aquilo que talvez você tirava lá na empresa onde você trabalhava. Portanto, chegou no final do mês, não tem dinheiro em caixa, você tem que se limitar a pensar como fazer, no mínimo. Mas a pessoa que está lá embaixo, o seu empregado, o seu colaborador, obviamente ele quer receber. Ninguém vai chegar e dizer, poxa chefe, esse mês não deu lucro, a empresa não teve receita, me paga o mês que vem. Isso é impossível. As pessoas não querem saber. Então veja só, na remuneração você precisa construindo aos pouquinhos em forma de prolabore, para que você possa um dia adiante, se Deus quiser, ter muito mais renda do que quando você era empregado. Então, dono, a remuneração ela é inconstante, ela é de acordo com a possibilidade, fluxo de caixa, resultado do negócio. Empregado não, bem ou mal, queira ou não, ele tem uma certa renda garantida mensalmente. Com relação ao ambiente de trabalho, quando você é empreendedor, tende a ser mais informal, pelo menos no início, até você ganhar velocidade, se está lá num local ainda alugado, a empresa não está totalmente consolidada, não está totalmente estruturada ainda. Ou seja, você tem liberdade maior para transitar, para conviver, para conversar, se aproxima mais do empregado, assim por diante. Quando você é empregado, você tem lá a sua caixinha, vamos dizer assim. A sua sala, o seu computador, a sua mesa, o seu telefone e assim por diante. No mínimo um local ali, um cubículo de trabalho. Então, nesse aspecto, obviamente, você tem que seguir a formalidade da empresa. Além de ter que usar uniforme, ter que bater cartão muitas vezes, usar crachá e assim por diante. Perfeito? Ou seja, como você é dono, você trabalha de maneira mais informal. Quando você é empregado, você tem que obedecer determinadas convenções da empresa. E por último, e que eu gosto de falar sempre, é com relação à infraestrutura. Ah, meu amigo, quando você é empreendedor, não tem jeito.
Você tem que fazer de tudo em pouco. De manhã você abre a porta da loja, lá por 10 horas chegam os teus fornecedores, querem conversar. Meio-dia você tem que ir para o caixa. À tarde você tem que ajudar a tirar as mesas do restaurante, limpar as mesas. À noite você vai ser o último a sair, muitas vezes vai ter que fechar o local, a menos que você já possa e tenha dinheiro suficiente, fluxo suficiente para contratar um bom gerente, um bom coordenador, o que não é tão simples assim nos primeiros momentos. Agora, claro, como funcionário, você conta com o suporte da empresa, ou seja, você tem ali todo o apoio, a infraestrutura, a empresa já tem naturalmente uma estrutura organizacional bem definida, então tem financeiro, tem contabilidade, tem toda a parte de logística, recursos humanos e assim por diante. São essas pequenas diferenças para as quais muitas vezes nós não estamos preparados. Os dois têm vantagem e os dois têm desvantagem. A questão é, como é que o seu modelo mental, o seu padrão de pensamento te ajuda nisso? Eu conheço gente que tem horror a empreender. E eu conheço gente que não quer saber nunca mais de ser empregado. A questão é, como é que você se sente bem? Onde é que você vai se dar melhor? Ou a pergunta que eu sempre faço, qual é a possibilidade de você atingir o seu objetivo, a sua meta de vida, de maneira mais consistente, usando aquilo que eu sempre chamo de conceito de realização e conceito de contribuição. Onde é que você contribui mais? Onde é que você é mais desafiado? Onde é que você se realiza melhor dentro daquela piramidezinha do Maslow? Lembra? Para você chegar um dia, olhar para trás e dizer, poxa la vida, valeu a pena. Eu não me arrependo de nada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.